Pessoal, boa tarde. Eu vou ser bem breve na minha fala, para a gente aproveitar bem o tempo da manhã, que já foi bastante útil. Agradecer primeiramente o convite, a oportunidade que o subsecretário Rafael nos trouxe. Agradecer a Fundacentro por esse importante debate, essa discussão. Uma satisfação muito grande rever professores, conhecer novos pesquisadores aqui nesse encontro. Então, eu estou tendo também um momento de aprendizado. Bom, gente, antes de começar a apresentar o conteúdo da minha apresentação, deixa eu localizar a minha fala, porque há uma diferença aqui do meu conteúdo de fala do que foi feito anteriormente. No juízo de valor isso. Eu vou falar muito do ponto de vista da gestão, de quem está na operação do dia a dia da administração pública. E aí tem um outro grau de complexidade, questões que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, já foi colocado aqui, né, o tal do pensar fora da caixa, o Estado não se atualiza, e fazendo uma autocrítica como servidor público, isso é verdade. A gente tem uma grande dificuldade de acompanhar os movimentos, as mudanças que tem na sociedade. A gente tem acompanhado essas crises das barragens, por exemplo. Barragem história, a gente leva a nossa caixinha de ferramenta, que é uma caixinha de ferramenta que tem ali peças de 40 anos. E tenta aplicar um problema que é totalmente complexo, a gente tem grande dificuldade de resolver. Ainda falando da nossa dificuldade de atuação, a questão federativa, né, é um ponto que a gente tem que sempre pensar, União, Estado e municípios. O Estado, do ponto de vista da política de trabalho, vou destacar o Cine nesse caso, ele durante quase 40 anos ele teve uma relação de desconcentração administrativa. A gente não teve nenhum fenômeno da descentralização, que desde a Constituição ficou forte para os municípios, eu estou falando do Estado. Então, de fato, até o ano de 2018, quando foi sancionada a Lei 13.667, a gente tinha uma relação convenial com o Ministério do Trabalho para tratar das políticas de trabalho, emprego e renda, que dá um grau de dificuldade de execução tremendo para a gente. Os municípios estão entrando agora, se for considerar essa lei que foi sancionada há pouco, a gente tem um grande desafio, sobretudo porque Minas Gerais é um estado de base municipalista, nós temos 853 municípios. Né? Agora, daí também, o que eu acho que está a coisa interessante da minha fala, é desse dilema cotidiano que é o nosso trabalho, se a gente fosse usar uma expressão para tentar caracterizar, é que saem as mudanças. Naturalmente não é uma mudança que o pessoal usa algumas expressões tipo disruptura, uma mudança revolucionária, não é o nosso caso. A administração pública normalmente faz mudança muito incremental, sobretudo de problemas pontuais. Esses problemas pontuais você tenta observar e ter algum grau de generalização para a partir daí ter alguma capacidade de transformação. E esse é o papel do monitoramento que eu gostaria de destacar. Eu vou falar muito então do monitoramento, da observação, da análise de políticas públicas, tentando pegar alguns dilemas, alguns problemas que a gente cotidianamente tem na administração, mostrando como é que a gente está incorporando e pode incorporar ainda mais essa perspectiva. E por fim, para localizar o último ponto da minha fala, é muito importante destacar, o que eu estou fazendo aqui é uma espécie de apresentação, discussão de um esboço de plano de trabalho. Eu estou assumindo uma função nova, que é essa função de monitoramento. Até então eu sempre dialoguei com o assunto, mas nunca atuei diretamente no tema. Então eu estou num desafio de estruturação de setor, desenvolvimento de competências, apresentação de possibilidades. Então eu estou fazendo aqui uma espécie de demonstração do que vai ser provavelmente nosso futuro nos próximos 4 anos, no que diz respeito ao que está confiado à diretoria que eu vou assumir, mas eu não vou trazer muito resultado ainda não vou trazer muito processo definido, vou ainda estar um pouco no campo das ideias. Feitas essas considerações iniciais, deixa eu começar a minha fala. Vou passar nesses pontos, são alguns pontos, mas são pontos rápidos. Primeira coisa, eu vou me localizar institucionalmente, eu trabalho sobretudo com o SIM, que é o Sistema Nacional de Emprego, daqui a pouco eu explico o que é. Vou falar o que a gente tem feito com o Cine, vou trazer aí um conceito de monitoramento que a gente tem utilizado na Secretaria para nos auxiliar no trabalho, um pouco de quais são os benefícios do monitoramento, o que a gente está entendendo por benefício, as fontes de informações que nós trabalhamos, aqui eu quero dar algum destaque, os indicadores clássicos, canônicos que o Cine já trabalha, e trazendo aí também a ideia de uma discussão, quais são nossas perspectivas e desafios. Sobre o Cine, eu gostaria só de ressaltar aqui alguns pontos, lembrando a OIT, o Cine é uma das consequências das resoluções da OIT, no caso da resolução 88, que previu a organização de sistemas públicos de emprego nos países signatários. O Brasil é um país signatário, o Congresso Nacional incorporou essa norma ao ordenamento pátrio, então nós temos um Sistema Nacional de Emprego. O Cine, apesar de ser relativamente pequeno, pensando na estrutura do Estado de Minas Gerais, é um dos maiores serviços públicos do mundo que existe atualmente.
e está sob a coordenação do Ministério da Economia, até bem pouco tempo, do Ministério do Trabalho. Do ponto de vista de política pública, ou serviços de política pública, o que o Cine oferece? Oferece a intermediação da mão de obra, oferece a carteira de trabalho, oferece o seguro-desemprego, que é o que a gente está entendendo aqui mais por emprego formal, né, que é aquela relação mais clássica de regulação de trabalho, que na fala, boa parte das falas está cada vez mais desaparecendo. Mas o Cine também tem algumas ações mais emergentes, voltadas talvez para o emprego, para o trabalho informal, que é essa é a economia solidária, o empreendedorismo, e também nós temos ações de qualificação profissional, que foi outro assunto que o professor Bernardo lembrou aqui. Então é daqui que eu falo. Falando daqui, eu gostaria de destacar uma coisa que eu já anunciei na minha fala, é que a gente tem uma concepção de monitoramento próxima da operação. Então a ideia é de que a nossa necessidade de monitoramento reflete muitos problemas práticos que nós vivemos isso no dia a dia. E aí eu vou dar alguns exemplos que eu acho que é muito interessante para a gente pensar como é que a desatualização do serviço público aparece para a gente. 2015, desaquecimento do mercado de trabalho, saldos negativos do CAGED assustadores. A gente falava lá que o emprego está fritando, está acabando no estado, né? E as nossas unidades do Cine, que são atualmente 131, distribuídas em 121 municípios de Minas Gerais, perderam totalmente a referência de onde encontrar vagas de emprego, para fazer a intermediação da mão de obra. Eles estavam acostumados com a tendência de crescimento. E aí eles tinham uma relação de encontrar empresa muito empírica, que é assim, abre um supermercado aqui na região, eu vou lá e vejo se tem alguma vaga que quer registrar no Cine. Não tinha um método, não tinha uma sistemática. A gente tentou identificar, apesar da crise, aí é um raciocínio que o professor Raimundo trouxe, identificar um pouco, dentro de setores, seções da CNAE, quais seriam os setores que, apesar da crise, estariam gerando emprego. E aí conseguimos fazer uma espécie de filtro, de mineração de dados mesmo, para localizar setores que estavam gerando emprego a partir dos dados CAGED. Até é legal um dado de conhecimento público, que a gente trabalha bem, os pesquisadores que estão aqui naturalmente manejam com mais destreza que nós lá na Secretaria, mas isso ainda era um problema para o Cine. Do ponto de vista da nossa operação, era importante, por exemplo, saber que a agropecuária no município de São Gotardo ia muito bem. Era ótimo. Só que eu passava essa informação para o coordenador do Cine, e o coordenador do Cine perguntava assim para mim: pô, Emanuel, ok, mas eu não conheço as empresas aqui da região. Onde é que fica esse minerário, essa empresa agrícola? Qual que é o telefone e o e-mail dela? E aí que veio o experimento, da tarefa de colocar monitoramento e operação junto. Eu fui na Secretaria da Fazenda e fui conversar com o setor de informações tributárias, perguntar se eu poderia ter acesso aos dados cadastrais dos contribuintes do ICMS de Minas Gerais. Porque tem uma resolução da Receita da Fazenda que determina que qualquer empresa que for se registrar tem que identificar um CNAE. Aí, achando o CNAE da empresa, eu localizo a empresa, localizo o setor de atividade dela e consigo atualizar o meu monitoramento, a minha informação. Isso virou um projeto, virou uma sistemática, então todo mês, desde então, esse projeto foi lançado no ano de 2017, todo mês desde então a gente faz um mapeamento mensal do mercado de trabalho, tenta identificar quais são os setores que estão gerando crise, tenta identificar as empresas, quais são os setores que estão gerando emprego, tenta identificar quais são as empresas que atuam nesse setor que está gerando emprego, passar essa relação de empresas para as unidades do Cine, para as unidades do Cine fazerem aquela relação e a captação de vagas, que a gente chama. Isso aqui, para mim, é um bom exemplo do que a gente está entendendo como uma aproximação muito estreita de monitoramento e operação, tendo visto os nossos dilemas cotidianos das unidades. Tem uma também, que essa aqui foi muito interessante, que a CEDES não é só uma secretaria de trabalho, ela também, atualmente, ela tem um conjunto de competências. Tem esporte, direitos humanos, vai receber a política antidrogas, tem assistência social, tem o trabalho. E nos últimos anos a gente foi demandado fazer uma aproximação de políticas públicas com assistência social. E tem uma outra questão também, que o desenvolvimento institucional da assistência social é muito diferente do desenvolvimento institucional da política de trabalho. E aí a gente não tinha uma linguagem comum para conversar com assistência social. E aí a gente queria saber, por exemplo, quem vai ao Cine é público da assistência social? Nem isso estava claro para a gente. Né? E aí foi um outro experimento muito legal que a gente conseguiu fazer para saber qual que é a interface de público do Cine, público do CRAS ou público do CAD único. Né? A gente pegou todas as senhas que são emitidas no Cine, e aí as senhas são pessoais identificadas por um CPF, e rodamos esse CPF dentro do cadastro único. Tentamos identificar se há interface. Quer dizer, o cara que está inscrito no cadastro único, ele utiliza o serviço do Cine? Olha, a resposta não foi tão positiva.
a resposta disse para a gente que um pequeno percentual das pessoas inscritas no Cadastro Único em Minas Gerais estão utilizando o serviço sim, o que deixa nosso trabalho de aproximação da ciência social muito maior. Mas o que eu estou querendo destacar aqui é o esforço de planejar, de aproximar o monitoramento e as nossas operações cotidianas, os nossos problemas de política pública que vão surgindo quase que diariamente na Secretaria. Por fim, um outro exemplo é o dia D, o nosso amigo José Ribeiro lembrou dele mais cedo. A gente também conseguiu fazer um esforço e uma aproximação de informação com as notícias, os dados da fiscalização do cumprimento da cota em Minas Gerais, de tal forma que a gente conseguiu aproximar muito mais as associações, as entidades de pessoas com deficiência e as empresas devido a essa interface de informação. Então, a nossa concepção de monitoramento é um pouco essa, um monitoramento e operação muito próximo. Quase sempre os problemas da operação indicando caminhos de monitoramento para tentar resolver problemas mais efetivos. Dado avançar na hora, eu sei que aqui todos são bem avançados no conhecimento, isso aqui é um conceito de que é monitoramento, eu posso passá-lo rapidamente, que não vai atrapalhar em nada a minha apresentação. Me interessa falar um pouco sobre como é que chega o pedido, não sei se é bem pedido, o nosso relacionamento com as outras instâncias que demandam informações do monitoramento. Teve umas questões muito interessantes também. A Secretaria, ela tem um relacionamento muito bom com boa parte dos municípios de Minas Gerais. No âmbito administrativo, a gente consegue dialogar, interagir com os prefeitos, com a associação comercial, sindicato de trabalhador rural. Então, temos uma penetração pelo interior interessante. E, na conjuntura, sempre os municípios querem saber como está o mercado de trabalho do município. E aí vem umas questões interessantíssimas. Eles perguntam, por exemplo, qual que é a taxa de desemprego do meu município? Usando a expressão desemprego ainda, né? A gente tem que explicar desemprego, desocupação. Mas que isso fala, olha, o nível de desagregação que eu tenho aqui, eu consigo inferir no máximo a região metropolitana de Belo Horizonte. O cara que está lá em Nanuque, ele fica muito insatisfeito quando eu falo que a taxa de desemprego de Belo Horizonte é de tanto. Ele fala, poxa, isso aqui em Nanuque deve ser 3 vezes mais, deve ser tantas vezes mais. Quer dizer, um conjunto de informações que a gente produz, ela procura ter um viés, e isso o José Ribeiro lembrou muito bem, de deixar a informação disponível, inclusive para o município, que é um ator que tem um grande interesse em discutir as informações de mercado de trabalho, só que tem uma dificuldade de acesso e uso. Então, aí ele tem uma possibilidade muito boa, a gente tem trabalhado com isso, feito alguns seminários que a gente tem chamado Café do Trabalho, Café com os Empregadores, Café com os Trabalhadores, para discutir mercado de trabalho e conjuntura econômica com os municípios. É uma penetração muito legal que a gente está tendo. A imprensa é outro órgão que demanda as nossas informações de monitoramento e mercado de trabalho. É fácil entender por que a imprensa tem esse interesse, porque normalmente vira um assunto nacional, a mídia, Jornal Nacional, grandes veículos de comunicação pauta, e a imprensa regional quer saber também, em Minas, e no município. Então a gente tem uma interface muito grande, isso é um outro componente da nossa operação. Quase sempre a gente está alimentando a imprensa com informações sobre o mercado de trabalho. A gente dialoga com outros órgãos públicos, por exemplo, essa metodologia que a gente chamou aqui de busca ativa de vagas, ela foi utilizada também, além da CEDES, que é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acharam a metodologia oportuna para estudar cursos de qualificação para quem estava saindo ou quem estava no processo de aprisionamento, né? E também foi utilizada no desenvolvimento econômico para os custos do Pronatec. Então a gente conseguiu alimentar isso. E do ponto de vista de controle social, a gente tem um Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, a sigla CETER. Permanentemente ele nos cobra resultados, informações sobre o mercado de trabalho. E essas informações também alimentam, dialogam com o CETER. De uma maneira geral, a gente está, então, se você pensar uma imagem de um hub, a gente está abrindo informações para essas 4 frentes, né, que a gente está dialogando aqui nesse momento. As informações que nós utilizamos são conhecidas de todos vocês, só vale o registro aqui e talvez uma ou outra que seja mais inovadora na política pública. A SCAGED é tranquila, é PNAD contínua. Aqui tem uma base de gestão, um campo de informação que é menos explorado, diz respeito à base de gestão da IMSD, que são as informações administrativas do sistema utilizado pelo Ministério do Trabalho para atendimento ao trabalhador, que é o Mais Emprego. É uma base muito rica, a gente tem explorado bastante as informações dela e complementa muito a compreensão que nós temos de mercado de trabalho. O CAD único, o cadastro único, são as informações da assistência social. A gente tem explorado essa base de dados também e, do ponto de vista do mercado de trabalho, ela traz algumas informações inovadoras, ricas.
alguma informação sobre ocupação, rendimento, informação desagregada a nível de município, tem sido interessante para a gente. Que a gente conseguiu fazer um convênio com a Secretaria da Fazenda, e atualmente temos a relação de todas as pessoas jurídicas contribuintes, informações cadastrais, vale destacar, informações cadastrais de todas as pessoas jurídicas contribuintes do ICMS em Minas Gerais, e aqui também dá uma abertura de dados muito interessante para a gente. Tem um diálogo que a gente tem com o núcleo de inclusão da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, nós temos também boas informações sobre o cumprimento da cota ou não, controle por empresa, isso tudo tem dado um conjunto de possibilidades de trabalho interessantes para a gente. Aqui são os indicadores mais clássicos que o Cine normalmente acompanha, do ponto de vista de performance, de resultados, de prestação de contas, sobretudo durante o período que a gente teve esse modelo convenial. Vou só citá-los, que são as vagas que a gente capta e oferece, os trabalhadores que a gente consegue inserir no mercado de trabalho, as pessoas que são habilitadas para o seguro-desemprego, são alguns dos indicadores que a gente trabalha. E já encaminhando para o final, dado o avançar da hora, eu gostaria de trazer alguns desafios que, para a gente, já pensando muito a operação e a gestão, acaba que a nossa reflexão está muito detida nesses domínios, a gente tem algumas questões a serem tratadas. A Lei 13.667, por exemplo, determinou que o Estado vai ter um complemento de remuneração a partir da efetividade da política de trabalho. E falou que vai ter um indicador de efetividade, serviço de intermediação da mão de obra. Construir esse indicador, monitorar esse indicador, garantir o financiamento à luz dos resultados desse indicador é um desafio da Secretaria de Trabalho. Né? A gente tem visto, isso aí até dialogando um pouco com a equipe do DIEESE, uma experiência interessante, que eles fizeram uma espécie de índice, compondo alguns elementos da PNAD, super inspiradora a proposta dele. A gente ficou pensando também se a gente não conseguiria fazer um índice, considerando algumas dimensões do CAGED e outras informações municipais que a gente tem, para dialogar ainda mais com os municípios em termos de informações sobre o mercado de trabalho. Inicialmente a gente pensou um índice de qualidade do emprego, não sei como seria, a discussão ainda é muito incipiente, mas é uma coisa que nos chama a atenção. Disseminar informação e dialogar com os municípios sobre o mercado de trabalho é uma coisa do nosso extremo interesse. E, demais, dada a nossa experiência lá na Secretaria, é de extremo interesse dos municípios também. Eles nos demandam permanentemente esse tipo de informação. A gente também falamos aqui durante a manhã sobre indústria 4.0, criação e distribuição de postos de trabalhos. O Cine não é diferente, boa parte dos serviços do Cine atualmente são digitais, então quem tem um celular na mão ou um computador em casa consegue procurar uma vaga de emprego, consegue se habilitar para o seguro-desemprego. Há uma perspectiva de que em pouco tempo a carteira de trabalho vai ser digital também, então o Cine Unidade Física tende a ser menor, para usar a expressão desaparecer. Né? E aí, para a gente gera um desafio: como é que vai monitorar serviço digital? Como é que a gente vai acompanhar resultados, saber a eficiência do sistema? Não estamos contra, né? Mas o problema está aí posto para a gente, é super complexo. Né? E mais cedo também, a palestra da nosso colega da OIT foi muito inspiradora, ele já trouxe uma discussão sobre isso. Saber que o mercado de trabalho ele cria e reproduz desigualdades, né? E tem públicos que sofrem bastante, sofrem ainda mais com as desigualdades existentes. Aí tem que saber, tem que conseguir acompanhar a dinâmica do mercado de trabalho para jovens, mulheres, negros, egressos do sistema prisional, transexuais. É um rosário de público que tem dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, e para nós é de grande interesse ter informação e atuação para esses públicos, ainda em termos indeterminados, que não sabemos qual vai ser a política, o que pode ser feito para esses públicos. É isso, eu fiz um compacto aqui para não ter muito desgaste do nosso tempo. Agradeço a presença, a oportunidade. Bom dia, boa tarde para todos.